O Vasco saiu da zona do rebaixamento depois da vitória que tirou o Palmeiras da liderança do Brasileirão. Amanhã o time enfrenta o Cruzeiro em Belo Horizonte e os vascaínos estão animados, otimistas com a chegada do Renato Gaúcho. Tá com esse sorriso aí, tem motivo, né? Bom, tem vários motivos. Meu filho mora em Curitiba, veio me visitar, é o meu aniversário. Nós viemos almoçar aqui e curtir a vitória, né? Que justifica o nosso nome, né? Vasco é o time da virada. Vai virando em cima do líder do campeonato. Depois da primeira vitória no Brasileiro, São Januário vive o efeito Renato Gaúcho. Trouxe humildade, completamente diferente de Diniz. Confiança, o astral e o básico, né? Pelo básico, entenda segurança. Aquelas bolinhas lá atrás, ninguém merece, chutão pra frente. A torcida fica mais aliviada e o feijão com arroz alimenta também. O feijãozinho com arroz, vitória no Palmeiras. É isso aí. No primeiro jogo no comando da equipe, Renato optou por uma escalação mais conservadora, com 3 volantes, e orientou o time a evitar a troca de passes próxima da área de Léo Jardim, tão comum com Fernando Diniz. Você tem que começar a corrigir lá atrás. O que é corrigir lá atrás? É não dar tantas oportunidades para o adversário. O Diniz tinha o esquema de jogo dele, que eu respeito. Eu tenho uma outra forma de trabalhar, até principalmente pelo momento que o Vasco estava passando. A estratégia deu certo, mas não foi o único mérito de Renato. David foi escalado como centroavante, mesmo sendo mais um atacante de lado. Correspondeu e deu crédito para o treinador. É um cara que deixa a gente muito tranquilo, muita vontade dentro do campo. A mudança mais decisiva ocorreu durante o jogo. No intervalo, Renato trocou Piton por Cuiabano. Depois, um volante, Tietê, por um meia, Rojas. O time passou a finalizar mais. Cuiabano, que míssil! E chegou a virada. Bola na grande área, PH, rolou Cuiabano! Ele viu que dava no segundo tempo para desenvolver mais, botou o Rojas para jogar e o Vasco conseguiu desenvolver mais e empurrou o Palmeiras lá. Ao vencer o Palmeiras, o Vasco empurrou o Cruzeiro para a lanterna do Campeonato Brasileiro. Amanhã, eles se enfrentam em Belo Horizonte. Para o torcedor do Vasco, pior para o Cruzeiro. Tá confiando numa vitória sobre o Cruzeiro lá em Minas? Com certeza sempre. O vascaíno que não acredita não é vascaíno. A gente vai ganhar deles lá e o Tite vai cair. Uma pena fazer o quê? Eu acho que o Tite vai chorar, viu? O Palmeiras pede pro Vasco também com a estreia de Renato e acabando com o tabu, hein? Olha só, vamos falar dessas estreias espetaculares aí dos dois. O novo pode até incomodar à primeira vista, mas também pode trazer novas perspectivas. Renato Gaúcho assumiu o Vasco nos últimos dias para substituir Fernando Diniz. Nada como um dia após o outro. A resposta veio nas estreias dos treinadores. O Vasco de Renato saiu da zona de rebaixamento. Nós viramos o jogo, porque com certeza o Palmeiras vai brigar mais uma vez pelo título, pelo grupo que tem. O Vasco defensivamente já mostrou melhora e conseguiu segurar o Palmeiras. Não adianta se desesperar. Você tem que começar a corrigir lá atrás. Então, na minha cabeça era neutralizar a equipe do Palmeiras e com a bola jogar. Se você começa a dar muitas chances, muitos espaços para a equipe do Palmeiras, é difícil jogar contra eles. O time paulista até saiu na frente com o gol de Flaco Lopes. Mas no segundo tempo, o Vasco se manteve no ataque. Assim, Thiago Mendes e Cuiabano balançaram as redes. Então, os parabéns é deles, porque realmente eles assimilaram o trabalho e fizeram por merecer. Você vê que quando terminou o jogo, muitos jogadores se jogaram no chão, exaustos. Porque às vezes não é nem só o cansaço nas pernas, mas é o peso da parte psicológica, entendeu? Vascaínos estão rindo à toa. Mas calma, ninguém fala de solução mágica. Nós enfrentamos um grande adversário, tivemos uma grande virada hoje, mas não pensa, não, agora está tudo bem, o Renato chegou com a varinha mágica, resolveu todos. Não, nós vamos continuar tendo problemas com qualquer outro time, entendeu? Mas foi importante essa vitória, principalmente diante desse poderoso Palmeiras aí. É aquela vitória para dar moral pro Vasco, né? E o São Paulo, olha só,
Líder do Campeonato Brasileiro com 13 pontos, uma campanha muito boa, invicta ainda, né? Com 4 vitórias em 5 jogos. Palmeiras tem 10 ao lado do Fluminense, o Bahia 8 pontos ganhos, é o 4º colocado. Também com 8 o Bragantino vem em 5º, aí tem a turma dos 7 pontos, que é uma turma grande. Aí o Flamengo, o Coritiba, o Atlético Paranaense, os dois paranaenses que subiram lado a lado ali. O Grêmio e o Corinthians virando a página, vamos ver ali o 11º, que é o Mirassol com 6 pontos. A Chapecoense tem 5 ao lado do Atlético Mineiro e do Santos. Aí o Vasco subiu para a 15ª colocação com 4 pontos, a mesma pontuação do Vitória. Na zona do rebaixamento, neste momento, que zona do rebaixamento improvável, assim, para quem olhava no começo do campeonato, né? Não tanto pelo Remo, com todo respeito ao Remo, que vem da Série B, mas sim por Botafogo com 3 pontos e Internacional e principalmente Cruzeiro com 2 pontos ganhos. Botafogo com 3 jogos, é importante lembrar, 2 jogos a menos. Isso é muito importante mesmo, a maioria aí com 5 jogos já disputados. E o Vasco mostrou uma força, uma vontade, especialmente no segundo tempo contra o Palmeiras, que é para animar o torcedor vascaíno. Tem um amigo que chama Sandro, que é muito torcedor do Vasco, está feliz da vida. Ele, Sandro? Acho que eu conheço. Eu acho que para animar, pelo menos, o Vasco é um time que terminou a temporada vice-campeão da Copa do Brasil. Era um torneio de mata-mata, era algo que poderia fazer até o Vasco mudar de patamar em 2026, porque poderia disputar uma fase de grupos de Libertadores, melhoraria financeiramente, é algo que pesa bastante ainda, né, para o Vasco, que não resolveu essa situação da sua SAF. Mas a mudança de técnico, que eu acho que tem mudanças e mudanças, né? A mudança do Zubeldia a mudança do Crespo meio estranha. A mudança do Diniz, nem tanto. E eu acho que trazer o Renato, e a gente falou sobre isso, o Renato ele casa perfeitamente com o que o Vasco precisa. É um técnico que é de grupo, é um técnico que conhece muito bem o futebol carioca, é um técnico que vai blindar muitas vezes o grupo e a diretoria, vai se colocar à frente deles para chamar a responsabilidade, vai com frase de efeito tirar até pressão em alguns momentos dessa equipe do Vasco. E a gente sabe que no futebol isso é importante também. Mas dentro de campo, acho que o Vasco tinha muito mais elementos para jogar mais, né, do que vinha jogando. Então vencer o Palmeiras, vencer um candidato ao título, eu acho que dá, não tranquilidade, eu acho que dá esperanças para o torcedor e para o próprio Vasco internamente de que a temporada pode ser melhor. Chega, né? Chega de ficar todo ano do 14º para baixo. Acho que o Vasco pode ficar do 10º para cima. Não é um time para disputar título, talvez nem vaga de Libertadores diretamente, mas não para ficar do 14º para baixo. Vamos ver como o Vasco se sai contra o Cruzeiro, né? O Cruzeiro precisando da recuperação. Thiago Mendes merece um teste na seleção? Não. O Bruno Guimarães também está machucado. O que vocês acham? Tô emocionado na TMC. O Wagner Costa que perguntou. Calma, né, Wagner? Assim, não dá, né? Muito cedo e não tem essa possibilidade. O Piton já pode esquentar banco pro Cuiabano, ô pai da bola? Já pode. Eu mencionei isso ainda há pouco, né? Eu acho que chegou o momento dessa troca, mesmo que o Cuiabano não esteja 100% fisicamente, tem que entender primeiro as condições, né? E aí parte muito do departamento de fisiologia do Vasco, entender se o jogador tá apto a jogar uma partida inteira. Olhando, assim, a participação do Cuiabano, não dá pra gente falar de maneira rápida se tem como ele jogar ou não. Ele fez uma boa atuação, porém, existe uma explicação para ele não ter entrado no início da partida. E o Piton ontem entregando mais uma, mostrou que tá se sentindo pressionado também por tudo isso. E, obviamente, para limpar a barra do jogador também, não fazer com que ele fique cancelado perante o torcedor, já que, apesar de já estar, né, eu acho que é o momento da troca. O próximo jogo é fora, né? De repente ele pode dar mais uma colherzinha de chá pro Piton pra ele ganhar um pouquinho mais de confiança e trocar pro próximo jogo em casa. O Thiago Mendes que tá fora, né? O Thiago Mendes tá suspenso, tá fora. Suspenso, cara. Vai ser um desfalque grande pro Vasco por esse duelo. Ele tá conseguindo fazer boas atuações e a probabilidade é que o Barros esteja entre os titulares pra esse duelo. Aí Hugo Moura e Barros jogando juntos. Ele deve botar o Barros pra pisar um pouco mais na área, né? Pode ser. Tentar essa característica. Ele vai usar todos os volantes ao mesmo tempo. Não vai ter reposição. Hugo Moura, Barros e Tietê com o Thiago Mendes suspenso, não tem mais volante, só o JP. Se é Vasco, tá na colina.